Olá pessoal, como vocês estão? Vamos bater um papinho aqui. Fiz esse vídeo sem edição e estava pensando qual o assunto que eu ia tratar hoje. E a pergunta que eu te faço: você confia nas pessoas? Ou melhor, você confia nos seus amigos, nas pessoas que estão à sua volta, no sentido de saber que essas pessoas não vão te fazer mal, não vão te maltratar? Então vamos aqui nessa mesa redonda discutir esse assunto. Olha, gente, hoje em dia a confiança é um artigo raro nesse mundo. Você já reparou? Antigamente as pessoas, né, pelo que eu conheci, né, eu conheci uma época, na minha época de infância, que as pessoas elas faziam negócio com aperto de mão. Aí elas chegavam e mantinham a palavra delas. E aquilo que a pessoa ela combinava, ela fazia, né? Tanto o homem como a mulher. E a palavra tinha uma grande validade. Hoje em dia o tempo mudou, os valores mudaram, que você faz as coisas, aperta a mão, assina contrato e mesmo assim a pessoa não cumpre. E aí eu pergunto assim: você consegue confiar nas pessoas? Você é aquela pessoa que confia piamente, né? Você tem de repente um amigo, uma amiga, frequenta a sua casa, você deixa ele perto da sua família, dos seus filhos, e você tem toda a certeza que ele não vai te fazer mal? Olha, gente, eu particularmente sou uma pessoa um pouco meio pé atrás com o ser humano. Eu não sei se é porque eu já tomei muito na cara, já as pessoas já aprontaram muito comigo, então eu tenho um desconfiômetro muito ligado. Às vezes eu erro, mas às vezes também eu acerto. Então, gente, esse vídeo que eu fiz é como assim um alerta, né? Que você tome cuidado com as pessoas que frequentam a sua casa. Hoje em dia é um mundo louco, é um mundo cão, sabe? Ninguém conhece ninguém. Você liga a televisão para ver os noticiários, nossa, você vê cada coisa assim que um ser humano tem coragem de fazer com outro. Você para pensar assim, meu Deus, nenhum animal faz isso, porque o animal ele age por instinto para se defender. E o ser humano que diz que tem raciocínio, né, entre aspas, né, que o ser humano está provando que eu não sei que raciocínio é esse que ele tem, os animais estão dando um banho, né, em relação ao ser humano, que mesmo os animais agindo por raciocínio, parece que está fazendo as coisas mais certas do que o ser humano que diz pensar. Então você tem coragem, toma cuidado com as pessoas que você coloca dentro da sua casa, dentro da sua empresa, dentro da sua vida. E hoje em dia tem uma maneira diferente de colocar as pessoas na nossa vida, né? Através da internet, através das redes sociais, né? Você vê a pessoa muito bonita, muito arrumada, uma cara muito boa, mas você não sabe como ela é, não é verdade? Por exemplo, eu tô falando aqui para um monte de gente que eu nem sei quem são, pessoas que possuem rosto, né? Alma, que possuem voz, mas eu não sei quem está do outro lado, como que a pessoa está me avaliando, me analisando, o que ela acha do meu jeito de falar, da minha cara, da minha roupa, dos meus vídeos, entendeu? Porque as pessoas elas não se mostram, né, gente, como elas são no princípio, né? Há casos que as pessoas se mostram, né? Não é todas, né? Nunca generalizo. Há casos que as pessoas se mostram depois que elas aprontam, né? Porque a situação ela revela quem é quem e o que as pessoas têm dentro delas, né? Ao longo da minha vida, eu conheci muitas pessoas, pessoas que foram muito maravilhosas no princípio para mim, me faziam bem, me davam coisas, mas depois, assim, por causa de um conflito tão bobo, se for parar para pensar uma coisa, gente, tão boba que não é nem uma coisa muito grave, a pessoa começou a me caluniar, se voltar contra mim, me ofender, sabe? Porque sabe o que que aconteceu, gente? Aquelas pessoas, elas já eram assim. Esse negócio de pensar assim, ah, fulano mudou depois do emprego, depois que saiu do lugar onde morava. Gente, não é que a pessoa mudou. Ela já era assim. Só que ela precisava de uma situação que revelasse quem ela é. Gente, eu gosto muito do tempo. O tempo ele é um senhor que ensina muito, um professor. E o tempo, gente, ele é um revelador de alto nível, porque o tempo esclarece as situações, o tempo revela que aquela pessoa que você pensava que era o máximo não é tudo isso, ela só é o máximo na sua frente, né? O tempo revela quem está usando capa, máscara,
né? O tempo revela se você é uma pessoa que está me assistindo, é uma pessoa que tem um coração de ouro, ou é uma pessoa que encobre quem realmente você é. Gente, o tempo, ele é maravilhoso, entendeu? Ao mesmo tempo que às vezes a gente fala mal que o tempo envelhece, que o tempo passa, né? O tempo, ele tem esse lado muito bom, né? Ele é revelador de pessoas, de personalidades, ele é esclarecedor de fatos, né? Quantas pessoas no passado foram injustiçadas, todo mundo apontou o dedo para ela, aí passou-se um tempo, aquelas pessoas que estavam apontando o dedo foram envergonhadas, porque depois perceberam que aquela pessoa que estava sendo acusada era inocente, entendeu? E aquela outra que parecia ser inocente era culpada. Gente, o tempo, eu não sei se ele resolve tudo, mas ele resolve muita coisa, tá? Eu gosto muito do tempo. Então, toma cuidado, gente, com o que você coloca na sua vida. Hoje, eu sendo uma pessoa mais criteriosa, né? No passado, eu achava que todo mundo que sorria para mim gostava de mim. Se me desse alguma coisa é porque me amava. Se estava perto é porque estava interessado na minha amizade, né? E não no que eu tenho. Mas a vida mostra, gente, que às vezes o inimigo também se aproxima da gente para saber dos nossos movimentos, para descobrir coisas de nós, principalmente segredo, para usar aquilo em benefício dele, sabia? E o pior, só que o pior inimigo, gente, é ter um amigo ruim, maldoso e disfarçado. Eu já lidei com todo tipo de gente, por isso que eu tô aqui para te alertar. Não se iluda com quem fica mostrando os dentes assim, ó, assim para você, não tem? O inimigo, o amigo inimigo, né? Vamos colocar assim esse rótulo. Geralmente, ó, um sorriso nos lábios, às vezes até te empresta um dinheiro, às vezes até sai com você, porque, gente, emprestar um dinheiro e sair com uma pessoa não quer dizer nada. Você pode emprestar um dinheiro para uma pessoa por dó, porque você está vendo que ela está necessitada. Sair com uma pessoa para o cinema, para o bar, para um restaurante, para o cabeleireiro, não quer dizer nada. Às vezes a pessoa está disponível, ela quer dar um passeio, principalmente se você for uma pessoa boa de vida, né? Aí que ela vai colar em você, porque sabe que você vai poder pagar as coisas para ela. Eu não estou dizendo que todo mundo, né, que sai para passear é inimigo, mas os inimigos às vezes têm essas características, né? O amigo inimigo. Isso não quer dizer nada, gente. Amigo é muito mais. Amigo é lealdade, fidelidade. Mas fidelidade em quê? Naquilo que ele é, na transparência. O verdadeiro amigo vai falar aquilo que você precisa ouvir, mas não quer dizer que ele vai ficar te destruindo com palavras, né? Aquela pessoa que todo o tempo também fica criticando, fica te detonando, ela não é sua amiga. Mas aquela pessoa que ela sabe dosar, ela é equilibrada. Se ela vê que você está indo pro buraco, ela te puxa e te aconselha, e ela não tem medo de perder a sua amizade falando a verdade. Ela não precisa te desqualificar para poder qualificar as atividades dela. E aí por aí vai, gente. Uma série de coisas define o amigo. Não é só ter um sentimento, dizer, ah, eu gosto tanto de você, eu gosto das suas piadas, eu gosto de estar do lado de você. Gente, é muito mais que isso. Não é só aquela pessoa que quebra seu galho, faz um favor para você. Gente, duas palavras definem o amigo: lealdade. Você conta um segredo, ele é leal. Ele é leal com aquilo que ele é. Ele tem compromisso, né, com o caráter dele e a maneira como ele se mostra para você. Então, gente, toma muito cuidado com as amizades. Tem muita gente se dando tão mal com a amizade. E quando descobre que a pessoa não é nada daquilo, nossa, já é tarde, a pessoa já fez um estrago muito grande. A pessoa sempre vai aparecer com uma carinha de anjo, né? Muito boazinha. Às vezes a pessoa vai se fazer até de coitadinha para poder ganhar sua confiança, né? Porque se ela não conseguir ganhar sua confiança de um jeito, ela vai tentar de outro. E quando ela ganha a sua confiança, ela derruba todas as muralhas que protegem você. E aí ela vai te atacar, entendeu? Amigo verdadeiro não ataca o outro, não fica jogando armadilha contra o outro, entendeu? Gente, existem muitos sinais que diferem um amigo verdadeiro de um amigo inimigo, tá bom? E, na verdade, por via das dúvidas, o nosso verdadeiro amigo é o nosso Senhor Jesus, porque ele não vai contar nosso segredo nem fazer mal pra gente, tá bom? Saiba escolher o amigo não pelo sentimento, ou porque ele gosta de você, ou porque ele te afaga. Olha se aquilo que ele fala está de acordo com o que ele faz. É um exemplo que eu citei uma vez no meu vídeo, né? Se você tem duas pernas, você tem a direita e a esquerda, e você vai pegar um copo em cima do armário, quando a esquerda vai em direção, a direita também vai. Isso quer dizer o quê, Ana Maria? Isso é uma analogia que eu fiz.
Se o amigo é verdadeiro, não tem como ele falar uma coisa e fazer outra. Não tem como ele dizer que te ama, te dá tapinha nas costas, se quando você vira as costas, ele fala que você é insuportável, que você é isso, que você é aquilo, sendo que ele poderia falar na sua frente, tá bom? Toma muito cuidado. Gente, amigos são contados no dedo. Olha, se um ser humano tiver 5 amigos, olha, ele tem até muito, tá? E mesmo assim, você ainda tem que passar por uma avaliação, porque tem muita gente que foi muito amigo no passado, foi até verdadeiro, mas por causa de uma falha de caráter, ele deixou de ser, entendeu? Então você tem sempre que estar alerta, analisando. Os amigos verdadeiros são contados nos dedos, tá bom? E o tempo, né? As situações provam a amizade. Aliás, o tempo e a situação prova qualquer tipo de relacionamento, né? Para ver se aquilo é de fogo, fogo de palha, ou se aquilo é de ouro. Porque o ouro, ele resiste ao calor, o ouro, ele resiste à provação. Mas a palha não, a palha ela se queima rapidinho, tá bom? Se você gostou, eu peço que você curta, deixa o seu like aí, compartilhe, fala aí nos comentários. Você tem um amigo que é verdadeiro mesmo? Depois de Jesus, humanamente falando, dá para confiar mesmo? Você pode colocar a mão no fogo que essa pessoa nunca vai pisar na bola? Ah, se eu fosse você, não faria isso, tá bom? Não se trata de ser ruim, não se trata de ser uma pessoa desconfiado, preconceituoso. Se trata, gente, de ser seletivo e de estar de olho bem aberto. Muito obrigado e até mais.